Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje é o nosso último encontro. Nós vamos fazer aqui uma breve revisão dos assuntos que foram trabalhados durante essa disciplina, os vídeos disponibilizados. A gente vai falar aqui algo sobre o que a gente viu e vou disponibilizar também a avaliação. A avaliação está toda dentro do que a gente viu, dos materiais que foram disponibilizados, certo? Então, nós vamos dar início aqui, revisando o assunto transtornos e dificuldades de aprendizagem. Eu vou deixar aqui um questionamento para vocês sobre João. Eu espero que vocês façam esse questionamento, né? Quantas crianças a gente não conheceu como João? Quantas crianças a gente não já ouviu falar que parece com João, né? Quantos Joãos não apareceram na nossa vida? Enfim, trago aqui também uma charge, né? A Mafalda, como sempre, dando um show de interpretação, de compreensão, fazendo com que a gente compreenda, com que a gente interprete, né, o que ela está falando de uma forma engraçada, interessante, mas que o assunto é o que a gente vivencia na nossa rotina, vamos dizer assim, né? Então eu começo falando um pouquinho por que as crianças não aprendem. Será que vocês já se perguntaram isso? Por que algumas crianças não conseguem completar o seu êxito escolar, né? E aí a gente pode refletir um pouco sobre por que essas crianças não aprendem, né? O que acontece? O que o profissional precisa fazer? De imediato é necessário que ele faça uma investigação, né? E a partir dessa investigação ele vai ter um indício do que está acontecendo. E aí, depois desse indício, ele vai procurar o ponto para dar início, né, àquela situação, a dar início àquele estudo e começar a resolver esse problema que ele está tentando resolver, né? Então, tudo isso pode ser passageiro, né? Ou não. Então ele vai precisar seguir aí esses 4 pontos para que ele consiga um êxito, né? E falando em êxito, nas nossas aulas passadas eu deixei bem claro o que era o êxito escolar e o que era o fracasso escolar. A gente falou muito sobre isso porque a dificuldade da aprendizagem, ela traz consigo o fracasso escolar, que é o que deixa realmente muitas marcas, né? Então o êxito escolar é o que? É o desempenho dos alunos, é quando ele consegue realmente seguir aquele padrão, né? O padrão de acordo com o que se é colocado pelas leis. É aquele aluno que passa de ano, é aquele aluno que consegue acompanhar o conteúdo, enfim. E o fracasso escolar são aqueles que não conseguem completar com sucesso as diferentes etapas do ensino obrigatório, né? E aí a gente viu várias causas sobre esse fracasso escolar, os motivos que acontecem, enfim, né? Sobre a teoria da dificuldade de aprendizagem, é interessante a gente entender que possuem 3 enfoques. O que são esses enfoques? É o enfoque no processamento da informação, né? É o enfoque interativo e ecológico, a perspectiva social e cultural e a neuropsicológica. Então, o que a gente vai compreender sobre esses 3 enfoques, né? Aquela pessoa, aquela criança que não consegue processar a informação, né? Aí, o enfoque interativo e ecológico, aquela criança que não consegue interagir, né? Que é muito difícil para ela aquela interação. A criança que não consegue viver no seu meio cultural, no seu sociocultural, ela não consegue desenvolver, e o seu
psicológico acaba ficando comprometido, né? Às vezes a situação é tão precária com a criança que ela não consegue desenvolver algumas habilidades, né, por conta dessa dificuldade de aprendizagem. E nós vimos também a diferença que há entre dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem, né? E como já foi falado e estudado, eu trago para vocês aqui uma definição desses dois autores, né? Onde vai falar sobre o problema da dificuldade de aprendizagem, que é um assunto bem extenso, né, devido à sua complexidade que rodeia este tema. Então já faz muito tempo que se estuda, que já vem discutindo, né, esta situação pelos educadores, pelos profissionais ligados a esta questão, né, até os médicos, os fonoaudiólogos, psicólogos educacionais, assistentes de ensino, assistente social, entre outros, pois o conceito sobre a dificuldade de aprendizagem apresenta diversas definições. Por isso, eu falo para vocês a importância da pesquisa, a importância do estudo. O nosso tempo aqui é bem pouco, realmente ele não tem como aprofundar. Então, a gente aprofunda realmente nas nossas pesquisas. Se é um assunto que lhe chamou a atenção, eu chamo você para o estudo, né, para a pesquisa. Então, você pode estar colocando aí esses autores, né, no Google, que ele vai te dar várias opções de estudo, de artigos, para que você esteja lendo sobre esse assunto. Então, sem contar nos que já foram disponibilizados na plataforma, né? Então, é um assunto bem abrangente e que vai contar realmente com os momentos de estudo de vocês, certo? A dificuldade de aprendizagem, eu trago para vocês mais uma definição, né, que é a expressão dificuldade de aprendizagem. Ela é usada para referir condições sociobiológicas que afetam as capacidades do aprendizado dos indivíduos, em termos de aquisição, construção e desenvolvimento das funções cognitivas. Então, são crianças que não conseguem desenvolver as habilidades, né, as habilidades principais de compreensão, de leitura, de conhecimento, que às vezes a gente acha que é porque a criança não presta atenção, porque não quer, que a criança não quer fazer porque não quer. E quando a gente vai fazer um estudo em cima daquele comportamento da criança, a gente vai entender que ela tem uma dificuldade de aprendizagem. E aí é onde a gente vai começar a nossa busca sobre entender mais o comportamento daquela criança. Então, é muito, muito, muito importante que os profissionais da educação, professores, né, que estão ali no dia a dia, que prestem mais atenção nesse tipo de comportamento para que mais diagnósticos sejam dados e que sejam resolvidos, né? Os tipos mais comuns de dificuldade de aprendizagem envolvem problemas, como eu falei, né, e nas nossas aulas passadas, reflete muito na vida escolar da criança, né? E aí a gente percebe onde essa dificuldade de aprendizagem vai envolver problemas como leitura, escrita, matemática, raciocínio. Por quê? Porque a leitura, ela precisa de interpretação, é isso? E precisa muito do psicológico, né? Para que você consiga realmente pensar, concentrar para poder aprender. A escrita precisa de uma coordenação motora, a matemática, o raciocínio, ela precisa pensar, ela precisa ter como é que eu posso colocar para vocês? Ter uma concentração, né? E aí a gente vai entender essas dificuldades lá dentro da escola, né, que é onde a criança passa a maior parte do tempo, né?
E aí, quando a gente percebe que elas não conseguem aprender, é onde aquilo vai chamar a atenção, né? Por que que ela não consegue? Será que ela tem algum problema neurológico? Enfim, né? Nós vimos também sobre as causas, né, dessas dificuldades, que elas podem ser físicas e sensoriais. O que eu coloquei aqui para vocês, para que a gente possa refletir um pouco mais, sobre essas físicas e sensoriais, porque as dificuldades elas podem ser físicas, porque pode sim, né, um estado físico geral que ocasiona um desconforto, dores, uma perturbação no indivíduo, como febre, dor de cabeça, de ouvido, cólicas, enfim. Quando eu falo dessa dificuldade física é porque quem está em sala de aula ou quem já viveu essa experiência sabe, principalmente na educação infantil, que as famílias às vezes mandam as crianças para a escola sem ao menos prestar atenção que a criança está com febre, que a criança não amanheceu muito bem, ou então elas têm consciência que a criança não está muito bem e ainda leva o remedinho para a professora dar na hora certa, né? Então isso atrapalha. Aí assim, sejamos coerentes. A criança, se ela está com febre, se ela está com dor, se ela está com desconforto, né? Qual é o aproveitamento que ela vai ter na escola naquele dia, né? Aí eles costumam dizer assim: mas ele não quer faltar, ela não quer faltar porque ela ama a escola e tudo. Mas assim, qual é o aproveitamento que a criança vai ter naquele dia de aula, né? Então, é muito interessante que a gente também seja um fiscal nesses momentos de orientar a família enquanto a isso, né? Então, a criança vai estar no estado febril, vai estar doentinha, vai estar, né, cabisbaixa. Como é que ela vai aprender, né? Sem condições. E as causas sensoriais, né, que são ocasionadas por uma disfunção dos órgãos, como, por exemplo, a visão, a audição, comunicação, enfim, são situações que podem estar ocorrendo, né? O que diferencia a dificuldade de aprendizagem com os transtornos de aprendizagem, né? A gente também viu sobre isso, eu coloquei uma definição e hoje eu trago aqui Félix e Freire, né, para falar sobre isso, que é que eles estão dizendo que os problemas que ocasionam essa dificuldade no aprendizado têm origens externas e o indivíduo destacando-se problemas socioculturais ou pedagógicos, né? E a dificuldade de aprendizagem, de acordo com Ciasca, as dificuldades têm suas causas externas à criança, né? Isso é muito interessante, né? A gente está colocando aqui para que vocês pesquisem mais. Por quê? Porque podem ser de ordem emocional, podem ser de ordem cultural, podem ser de ordem escolar ou até mesmo algum quadro clínico, né, concomitante ao período do desenvolvimento da criança. Isso pode acontecer, pode ser só por um período, né, quando tudo passar, a criança ficar bem. Como é só uma revisão, eu estou pincelando aqui. Eu acredito que não vai dar tempo da gente ver todo o slide, mas eu convido vocês a estarem passando todas as lâminas, certo? Para que vocês compreendam um pouquinho mais sobre o assunto. E aí eu trago também para vocês a doença, o transtorno e a síndrome e o distúrbio. O que é essa doença? O que é esse transtorno? O que é essa síndrome? Que tudo faz parte dessa dificuldade, né? E o que são os transtornos de aprendizagem? São o quê? São caracterizados por terem origem de disfunção do sistema nervoso central relacionados a problemas de cognição e o processamento das informações. Vejam que a dificuldade de aprendizagem ela pode ser contornada, né? Quanto os transtornos vai ser um pouquinho mais difícil porque são problemas de cognição, né? Já vai ter que precisar de um profissional da área para que ele consiga melhorar, né? Não, repito, não impede que a criança não aprenda, ela só vai ter um tempo diferente
para aprender, né? E aí nós vimos também sobre os transtornos de aprendizagem, né, que são os mais falados, a dislexia, a dislalia, a disgrafia, a descalculia e TDAH, certo? E eu vou estar colocando para vocês aqui mais uma vez, né, falando sobre a dislexia. É uma dificuldade de leitura, né, um dos transtornos que afetam o aprendizado, né, principalmente nos campos de leitura e escrita, né? Ela pode ser compreendida como uma grande dificuldade de aprender a ler e a escrever, certo? A dislexia, ela pode ser em 3 tipos: visual, auditiva e mista, né? E eu vou trazendo informações, um pouco mais de informações sobre a dislexia, certo? Estou passando para que vocês possam ver aí todo o assunto que foi colocado no slide, né? Eu coloquei também aqui as rotas de leitura, né? A rota fonológica, a rota lexical, enfim, são assuntos que traz que eu trago para que vocês compreendam, né? A dislexia de uma forma bem clara, vamos dizer assim. E a disgrafia, ela é uma alteração específica da linguagem escrita que causa transtorno de aprendizagem da ortografia, né, da gramática e redação em indivíduos com potencial intelectual e escolaridade adequada para a idade. Então eu trago aqui alguns exemplos para que vocês compreendam melhor isso, certo? Trago também a definição e alguns exemplos de dislalia. Trago também mais a definição da descalculia e alguns exemplos. Trago também TDAH, transtorno do déficit de atenção com a hiperatividade, tá certo? E vocês podem estar fazendo a leitura de todo esse material, é um material riquíssimo, certo? Trago alguns autores e autoras para que vocês possam se deleitar na leitura desse pessoal que traz muito conhecimento para a gente, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui. Agradeço demais, né, a atenção. Espero ter contribuído de forma positiva no aprendizado de todos vocês. Me coloco à disposição para, se vocês precisarem, eu estou aqui, tá certo? Agradeço demais ter ficado com vocês todo esse período e o meu conselho é que vocês pesquisem, busquem, estudem mais, tá certo? Tchau e até uma próxima.